Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início ao webinar Blockchain. Hoje temos connosco dois convidados, Pedro Barbosa, CEO da Wise Pirates, e Fred Antunes, presidente da Associação Blockchain de Portugal. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, passo a palavra a Andreia Oliveira, técnica financeira da API, para nos dar as boas-vindas. Andreia. Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar, que no fundo marca aqui a antevisão da quarta edição do evento Leiria Centro Exportador. Inicia-se amanhã, irá decorrer até dia 30 de abril, próxima sexta-feira, onde para além das conferências diárias que já estamos habituados, irá também ocorrer vários webinars ao longo do evento, à semelhança deste que vamos iniciar. Este evento é organizado pela API, a Associação de Ação para a Internacionalização. Em traços muito gerais, a nossa associação promove a internacionalização dos seus associados e dá a conhecer a novos mercados. Espero que ao longo do evento possam reter muitas informações úteis para as vossas empresas, para os vossos projetos de internacionalização. E se precisarem de algum apoio, se tiverem alguma questão, estejam à vontade em entrar connosco, teremos todo o gosto em vos ajudar naquilo que for necessário. O webinar que se segue está enquadrado no projeto Export Chain, um projeto desenvolvido pela API, que continua a contar com o estimável apoio da CH. Está dividido em duas partes, uma hoje, outra que será desenvolvida amanhã à mesma hora, e depois no dia 28 será apresentado também um estudo que já se encontra disponível no site do projeto. Portanto, espero que gostem, espero que seja útil e qualquer coisa que precisem, estejam à vontade em entrar em contato connosco. Muito obrigada, Andreia. Então vamos abrir as hostes com o Pedro Barbosa, que vai falar sobre o tema Blockchain as a Technology. Pedro? Obrigado, Raquel. Obrigado, Andreia. Obrigado a todos pelo vosso tempo, que é sempre a coisa mais difícil e mais valiosa. Nós hoje vamos começar, portanto, só para fazermos aqui primeiro big picture, nós vamos falar hoje e amanhã, ok? Portanto, não são dois webinars iguais, já algumas pessoas me perguntaram isso, portanto, são dois webinars diferentes, portanto, o que vão ter é em comum o formato, portanto, este formato vai ser um formato em que, depois destas apresentações iniciais, eu vou falar durante um quarto de hora, se calhar, sobre contexto neste primeiro dia, um bocadinho sobre os princípios do que é blockchain, e depois o Fred, que tem muita experiência em muitas áreas de blockchain, vai-vos falar sobre um tema específico hoje, e amanhã vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas amanhã eu irei falar um pouco mais sobre aplicações do blockchain possíveis, também em 15 minutos, e depois o Fred terá mais tempo para aprofundar sobre também um tema que todos já viram que é muito interessante para a ligação com as PMEs. Eu gostava de, antes de começar, aproveitar para vos desafiar a todos. Eu presumo, e acho que presumo bem, que vão estar aqui a ouvir-nos pessoas que têm zero conhecimento sobre blockchain e pessoas que têm algum conhecimento e que têm perguntas específicas, eventualmente, ou têm curiosidade em ver tendências, ou pessoas que são curiosas e vão querendo saber um bocadinho mais, e portanto, nós propositadamente pusemos isto de forma a eu introduzir o tema de forma mais leve, se quiserem, e o Fred poder eventualmente aprofundar e poderem lhe fazer perguntas. Aproveitem que não é sempre que nós temos pessoas com tanto conhecimento dentro digamos, disponíveis para filantropicamente nos ajudar a perceber o ecossistema. Eu vou agora passar a apresentar, entretanto, quando eu acabar de apresentar, se quiserem ir começando a preparar perguntas para a fase final, quer eu vou preparando, digamos, essas respostas, quer o Fred, depois quando acabar de fazer a parte dele, teremos um bocadinho de tempo para passar em cima destes temas. Eu agora vou apresentar. Portanto, presumo que já estejam a ver. Então, aqui o que é que nos traz como ponto introdutório do blockchain? Embora, enfim, as pessoas que estão aqui que sabem o que é blockchain bem, para elas isto vai ser relativamente básico. Mas demasiadas vezes nós, a explicar o que é blockchain, percebemos que as pessoas ainda hoje, em 2021, fazem muita confusão entre blockchain e criptomoedas, entre blockchain, em particular Bitcoin, e às vezes até pensam que é a mesma coisa, e portanto vamos primeiro passar em cima disso. Já vimos, isso vocês já viram, portanto aqui a Andreia teve a oportunidade de explicar que este programa faz parte do Export Chain. Portanto,
isto foi o que eu disse, muitos de nós ainda confundimos, portanto, muito rapidamente, vamos passar aqui em cima da história do Bitcoin, é assim mesmo muito rápido, não é? Portanto, surgiu em 2008 a ideia publicada num pseudónimo, começou pouco depois a network de Bitcoin, e quando nós olhamos para aqui, só estamos a ver Bitcoin, ok? E não estamos a detalhar como é que surge o Bitcoin, com base em que é que surge o Bitcoin. Ok? Portanto, na lógica, isto é tudo a história do Bitcoin, portanto é muito conhecida, não é? De 2013, finalmente, Bitcoin equally 100 USD, pá, eu gostava de dar um saltito lá atrás para poder comprar alguns Bitcoins a $100, não é? E depois os marcos que foram crescendo até 2017, e se quiserem este ano chegou a, não sei, ao valor que quiserem, a 50 mil ou a 60 mil, ou o valor que quiserem, não é? E falta saber a quanto é que vai chegar. Isto é o menos relevante de tudo sobre blockchain, ok? Isto é uma história própria, a história do Bitcoin, a história das criptomoedas. É uma história própria que pode ser mais ou menos interessante para cada um de nós e depois tem umas certas derivações. Blockchain é a tecnologia que está por trás e é disso que vamos falar. Portanto, Bitcoin não é blockchain, mas utiliza a tecnologia blockchain, que na realidade foi desenvolvida para suportar a primeira criptomoeda que foi o Bitcoin, nesta medida. Portanto, surge enquanto uma estrutura de dados. E uma estrutura de dados muito própria. E essa estrutura de dados muito própria, na minha perspectiva pessoal, até é muito mais importante das criptomoedas, independentemente da sua importância enquanto ecossistema. Porquê? Porque ela tem valores verdadeiramente únicos. E é disso que vamos falar também. Ou pelo menos eu vou mencionar aqui um pouco mais à frente, ok? Portanto, blockchain é a tecnologia que suporta as criptomoedas, ou o Bitcoin, e é na prática um sistema de dados, ao contrário de que dizem alguns, portanto, os blocos não são outro tipo de blocos, senão estes, são blocos de dados, ok? Portanto, não é de bloquear, é de blocos, ok? Portanto, são blocos de dados que surgem de forma sequencial, com um conjunto, há muitos conjuntos de possibilidades, mas com um conjunto de regras e com um conjunto de incentivos para que essas regras sejam cumpridas, para que se vá perpetuando de forma distribuída. E esta última palavra, talvez a mais importante para quem está a começar a tentar perceber o que é blockchain, de capturar, que é distribuído. E porque é que isso é importante? E o que é distribuída, na realidade? É isso que eu vou dizer a seguir. Portanto, Bitcoin é um ecossistema, não é tão importante, enfim, percebermos aqui no âmbito deste, independentemente da importância de criptomoedas e de Bitcoin, mas no âmbito deste de hoje, percebermos o que é Bitcoin. O que é importante é percebermos que para estes blocos que estão aqui serem de facto validados por alguém, e esse alguém não poder ser uma entidade única, que poderia ser hipoteticamente o Banco Central Europeu, ou a Fed, ou a SEC, ou um banco central qualquer, ou quem quer que seja, ok? Ou uma entidade privada, ok? Poderia ser um banco, não é? Ou outra entidade qualquer, se não fosse bancária, não é? Em vez de nós termos uma entidade como conhecemos até hoje a regular, nós temos um ecossistema de pessoas e empresas, mas sobretudo pessoas, muitas, uma crowd de pessoas, que tem que ter um conjunto de incentivos para validar aquelas, vamos chamar assim, transações, que estão registadas naqueles blocos. No fundo é registro de informação. Porquê é que isto é importante? Vocês pensem bem nas empresas que vocês conhecem, ou digamos, nos negócios que marcaram a disrupção nos últimos 10 anos. Ou 15, ok? Vamos pensar no Airbnb, no Uber, não sei quem mais, pronto, outros do mesmo género, ok? Um Airbnb, um Uber, certamente um TikTok, eventualmente, se quiserem. Empresas como estas, que há muitas, não são distribuídas tendencialmente, ok? Algumas delas já estão a fazer algumas coisas em blockchain, mas elas não são empresas que têm uma estrutura de dados guardada num sítio, com um board e um decisor e uns acionistas que tomam decisões sobre como guardar os dados, como alterar os dados, como fazer os dados, obviamente cumprindo as regras legislatórias de cada país, mas dependem de uma unidade, de um board, de um CEO, de uma empresa, de uns acionistas, ok? E em blockchain não é isso que nós temos. O que nós temos é a criação de um sistema em que é crowd de pessoas a fazer isso
em vez de uma entidade única. E isso é absolutamente disruptivo, está a ser verdadeiramente disruptivo, não queria só dizer que vai ser, já está a ser verdadeiramente disruptivo e vai ser imensamente mais disruptivo no futuro. Portanto, quando nós dizemos, e alguns de vocês já ouviram falar, e muitos de nós não percebemos bem porquê, que blockchain é uma tecnologia que vai mudar tanto o mundo como mudou a revolução do mobile ou a revolução da internet, não é? Normalmente olhamos para as pessoas e ficamos em uma cara, tipo, isto deve ser, pronto, isto é porque são os tolinhos do blockchain que dizem isto, não é? Portanto, desculpem a expressão, e pronto, eles gostam muito daquilo e não percebem o scope. Não, não é por isso, é que efetivamente é um modelo de regulação de dados, e dados não são bancários, é de tudo, completamente diferente do ponto de vista de governance, que permite um conjunto de outputs e de disrupção ao nível, por exemplo, da transferência de valor, só para dar aqui um exemplo, amanhã falarei um bocadinho mais sobre isso, mas, por exemplo, ao nível da transferência de valor, imensamente mais sofisticado, mais rápido, não dependente certamente dependente de regulações at some point, mas não dependente de entidades únicas, das comissões dessas entidades únicas e por aí fora. Portanto, fundamental aqui, eu falei muito mais no descentralizado do que na segurança, ok? E é de propósito, porque eu estou a pensar mais em mercado do que em parte tech. Mas também é muito importante percebermos que, e alguns de vocês terão certamente ouvido falar nisso, que blockchain traz por trás, underlying, traz a tecnologia permite, a forma como está construída, ter um índice de segurança imensamente maior do que aqueles sistemas que nós conhecemos todos. Eu não gostava de utilizar a palavra uncrackable, porque a palavra uncrackable, pela sua própria digamos que pelo seu próprio significado, pode ser crackable. Portanto, eu acho que não há nada verdadeiramente uncrackable no mundo, mas na realidade o sistema blockchain tal como nós o conhecemos, basta pensar que, para dar aqui um exemplo mais mundano, em muitos dos algoritmos de incentivos, vamos chamar assim, tradicionais, nós tínhamos, por exemplo, na mineração, nós tínhamos ainda temos, um conjunto de pessoas a fazer um conjunto de ações, não queria ser aqui técnico, obviamente, mas um conjunto de máquinas a fazer cálculos iterativos, não é bem cálculos iterativos, até conseguirem chegar a uma solução, trilhões de cálculos em cada segundo, para quê? Precisamente para garantir que ninguém tem suficiente computer power, nem mesmo no país, para poder fazer cracking daquela transação. Portanto, nesse sentido é praticamente uncrackable, é muito mais segura do que qualquer sistema. Porquê? Porque é mais fácil, vamos dizer assim, é mais fácil alguém alterar um dado de um ficheiro do Banco Central Europeu do que alterar ficheiros em milhões de computadores no mundo ao mesmo tempo. Portanto, para dar assim um exemplo assim um bocadinho, vamos dizer assim, um bocadinho superficial, mas que permite fazer esta comparação. Portanto, blockchain é um conjunto de records, called blocks, que estão ligados de forma criptográfica, eles têm um hash que faz uma referência de uns para os outros. Portanto, eu não queria, mais uma vez, ser técnico, mas basicamente é um conjunto de transações que vão surgindo a cada X tempo, dependendo dos blockchains, e nesses dados, esses blocos têm referência ao bloco anterior e o posterior terá referência ao bloco anterior. Os blockchains que estamos a falar são blockchains tipicamente abertos, mas depois vocês, quando estudarem um bocadinho mais sobre o assunto, vão ver que há blockchains abertos e vai haver blockchains também fechados. E por trás disto tudo, eu vou falar um bocadinho sobre isso amanhã, há um conjunto de layers que suportam as aplicações em blockchain, que por sua vez têm grandes conjuntos de empresas, pessoas e organizações, não são só empresas e pessoas, organizações, pessoas, por exemplo, aqui está o Fred, está aqui, ele poderá falar sobre isto, ele está a presidir a uma associação, portanto é uma organização, como esta há várias, não é? Umas na área do blockchain e outras não, podem ser empresas simplesmente, ou pessoas que querem gerar consenso à volta das regulações e das tecnologias que vão limitar o blockchain e que vão fazê-lo construir. Portanto, o importante para mim transmitir-vos é este tema da descentralização, porque o tema da descentralização, estou a passar rápido porque já falei sobre isto tudo, o tema da descentralização é que faz, de facto, a diferença. Podemos construir
considerar, portanto, que os blocos são inalteráveis, como princípio, e, portanto, por design, e, portanto, nós o que temos é que garantir efetivamente que quando se fazem blockchains há um conjunto de situações que são passíveis de serem feitas, sobretudo se for um blockchain aberto, nomeadamente que haja um algoritmo de consenso ou de incentivos que leve um conjunto suficientemente grande de pessoas a fazer um conjunto de ações para que ele seja de facto seguro. Portanto, blockchain is not a coin thing, it supports coins, but not a coin thing. Portanto, eu acho que aqui o tema principal que eu pessoalmente vos queria trazer, e já vou passar agora a voz aqui ao Fred, é o grande perigo de nós pensarmos que blockchain é um coin thing, é mesmo um grande perigo, é nós, enquanto empresários, pensamos aquilo é uma coisa lá das criptomoedas. Okay? Portanto, aquilo, pronto, ok, há o mundo das cripto e tal, pronto, as pessoas que gostam daquilo, os CFOs, os investidores, os traders, toda essa gente, ou os curiosos que acharem que querem ganhar dinheiro e se calhar conseguem, ok? Mas, portanto, desligamos-nos, porque se calhar nós não queremos, não podemos, não sabemos, não queremos correr riscos, mas blockchain não é isso. Também suporta, mas não é isso. E o blockchain vai afetar as nossas empresas, vai afetar os nossos mercados, vai afetar os nossos dias de forma muito significativa. Já está um bocadinho, mas está naquele princípio de curva em que já vemos qualquer coisa, mas que é claramente uma tendência em grande crescimento. E, portanto, é game changer, e é game changer por ser distribuído. Eu não vou falar mais sobre isto, the middleman can be erased, fica aqui um bocadinho de teaser para amanhã. E com isto passo aqui a palavra ao Fred. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Fred Antunes. Quero agradecer desde já à API por esta fantástica organização do Export Chain e de toda a equipa que está por trás, porque muitas das vezes nós pensamos que as coisas acontecem de forma simplificada, mas tem sempre um grande trabalho de promoção e de colaboração entre todos, e por isso agradecer a toda a equipa que organizou este evento. É um gosto poder estar aqui presente e partilhar aqui pela primeira vez uma sessão com o Pedro, que é uma pessoa que eu admiro bastante por todo o seu percurso profissional e pelo sucesso que inspira todos os dias dezenas de pessoas a serem cada vez melhores e a transcenderem-se, e portanto o meu agradecimento. Relativamente ao tema blockchain, existem aqui 3 tópicos que eu gostaria de explorar com todos, e acima de tudo dentro daquilo que é o tema da exportação e aquilo que é o tema, no fundo, das pequenas e médias empresas em Portugal. Diria que, complementando apenas tudo aquilo que o Pedro disse, existem 2 mindsets fundamentais, macro, que quem quer entender algo de blockchain deve imperativamente perceber e dominar. O primeiro, de uma forma muito clara e objetiva, é que a realidade digital que nós hoje vivemos funciona como, digamos, uma camada, algures situada entre a crosta terrestre e a estratosfera, que não pertence especificamente a nenhuma nação ou a nenhuma empresa ou entidade, mas que sim que é uma camada que engloba todo o planeta, camada essa que nos permite de forma livre e independente poder operar sem qualquer constrangimento, a não ser naturalmente as leis do Estado de Direito onde a empresa efetivamente estiver registada. Mas do ponto de vista de negócio em si, o primeiro mindset que é fundamental compreender é que a empresa não tem limitações em termos de exportação digital. Isto é, e o Pedro sobre isto poderá até falar melhor do que eu, porque é grande parte do trabalho dele no seu dia-a-dia, é que a pandemia veio acelerar a transformação digital e veio abrir milhões, diria, de oportunidades de negócio que até que esta camada digital, quando esta camada digital não existia, eram substancialmente mais difíceis e mais lentas de poderem operar. Numa segunda instância, aquilo que a blockchain vem fazer é criar nesta layer que existe à volta de todo o planeta a garantia de 2 coisas. A primeira, a confiança, mas mais importante até do que a confiança, o modelo de governance. E, portanto, o que é isto do modelo de governance? É que para qualquer decisor que hoje assista a esta conferência online, a primeira coisa que ele tem que se perguntar quando pensar em implementar qualquer tecnologia descentralizada
ou qualquer solução que possa tirar benefício e partido do blockchain, é fazer a seguinte pergunta a si próprio. Estou eu disponível e a instituição que eu giro está disponível para confiar em máquinas um conjunto de diretrizes e normas na sua execução que eu próprio posso falhar voluntária ou involuntariamente ou não? Se a resposta for não, e a pessoa partir do princípio que pretende controlar na totalidade toda a execução e operação da empresa, então a blockchain não é definitivamente solução para o seu problema. Todavia, se a pessoa reconhecer que precisa de ajuda nos processos de execução de confiança, nomeadamente, por exemplo, em supply chains, e que confia em delegar a máquinas a execução daquilo que ele próprio decidiu, em conjunto com os seus parceiros, executar, então nós estamos esperando o mais fantástico e provavelmente a mais poderosa tecnologia que a humanidade alguma vez teve para poder garantir confiança. E porquê? Porque, tal como Pedro disse, e tenho que reforçar, uma rede descentralizada tem um conjunto de benefícios que uma rede centralizada não apresenta. Naturalmente também terá benefício de alguns contratempos, que depois deixo para as perguntas que certamente existirão no fim. Mas dos benefícios, os benefícios são essencialmente dois. O primeiro ponto é que a rede funciona de forma automatizada. Isto é, nós quando implementamos numa blockchain um determinado contrato inteligente, um determinado smart contract, a partir do momento que as regras estejam estabelecidas, isto é, as regras contratuais de determinada parceria, de determinada operação estejam estabelecidas, a rede vai propagar e vai executar isso de forma imutável e absolutamente transparente para todas as partes. Segunda questão, que é a consequência da primeira, é que do ponto de vista da auditoria, da agilidade, implementando uma tecnologia blockchain, não existe a possibilidade de imparidade. E é exatamente no problema da imparidade que muitas das vezes surgem as turbulências dentro dos negócios. Isto é, porque alguém se comprometeu a pagar a outrem alguma coisa, que esse outrem não tem forma objetiva e direta de poder validar o que é que efetivamente foi transacionado. Ora, implementando tecnologia blockchain, para além de remover uma série de intermediários do caminho, em última instância, todo o processo é auditável em tempo real, de forma permanente e imutável, e em nenhuma circunstância existe a possibilidade de um terceiro indivíduo ou o próprio indivíduo tentar adulterar a informação nela contida. Eu sei que isto pode parecer um pouco vago e generalista, mas amanhã depois vamos explorar exatamente a questão dos use cases e como é que isto na prática funciona, mas diria também que este enquadramento hoje que nós vivemos é um enquadramento fantástico. E fantástico porquê? Porque foi na sexta-feira publicada na publicação número 3 de 2021 do Banco de Portugal, finalmente uma grande vitória ou um grande benefício para toda esta indústria, que é, ao dia de hoje, e podem consultar no site do Banco de Portugal porque é público, depois da transposição da Diretiva Europeia AML5 para Portugal, o Banco de Portugal regulou o mercado dos criptoativos e veio criar regras específicas e claras para que toda a indústria possa crescer e proliferar. Por outro lado, embora o âmbito do Banco de Portugal ainda esteja muito cingido à questão do branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, temos depois, a nível de enquadramento europeu, na Comissão Europeia, um programa chamado MiCA, Markets in Crypto Assets, que veio exatamente criar as especificações e as regulações necessárias para que toda esta indústria possa naturalmente crescer. Ora, se pensarmos há 2, 3 ou há 1 ano atrás, a incerteza jurídica era provavelmente o maior obstáculo a que qualquer empreendedor, a qualquer empresário poderia ter, no sentido de responder à pergunta: eu quero ou não seguir por este caminho, seguir por esta proposta de solução. Hoje, a regulação é tão clara e tão objetiva
que me parece absolutamente incontornável, e mesmo não falando em causa própria, mas parece-me cada vez mais incontornável, que o futuro será incontornavelmente definido por redes descentralizadas usando tecnologia blockchain. Mas e se formos mais longe, e não apenas a Europa, e pegarmos no exemplo daquela que é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, que são os Estados Unidos da América, hoje nós temos bancos regulados como criptobancos, especificamente, com licenças federais, com licenças atribuídas pela OCC, e onde uma das maiores empresas de criptoeconomia no mundo, que é a Coinbase, vale neste momento 103 bilhões de dólares em mercado aberto no Nasdaq. Ou seja, se alguém tem dúvidas de que esta indústria hoje está, em termos de compliance, e está a coexistir com o mundo tradicional, essas dúvidas, diria, com estes indicadores que acabei de referir, já não fazem qualquer sentido existir. O que é que faz sentido existir? É depois o problema e o reverso da medalha. E o reverso da medalha, que é uma das principais motivações pelo qual eu estou aqui hoje, é que nada disto avança e nada disto se constrói se nós não tivermos um nível e um índice de literacia financeira e de literacia, acima de tudo, digital, para podermos crescer e podermos estudar a forma como é que esta tecnologia vai beneficiar a nossa empresa. E digo-vos de uma forma muito clara e objetiva. Não é com nenhum consultor, nem nenhum assessor, que consegue mudar o paradigma da forma como constroem a vossa empresa e como implementam tecnologia blockchain. É só e apenas e só, na minha humilde opinião, com o empenho e a dedicação para perceberem esta mudança de mindset, é que aí sim um consultor ou uma outra empresa vos pode ajudar efetivamente a fazê-lo. Porque se o mindset for um mindset tradicional e o mindset a que nós estamos usualmente acostumados, muito dificilmente poderão ter este benefício e até usando uma alegoria muito específica, na maioria dos setores, especialmente aqueles mais ligados à tecnologia, atenção, especialmente os mais ligados à tecnologia e ao digital, diria que a tomada de decisão é um pouco isto. Quem é que quer ser Kodak ou quem é que quer ser Leica? Isto é, como vocês se recordam, nos anos 90 existiam duas grandes empresas de fotografia no mundo. Uma delas era a Kodak, que liderava na totalidade do mercado, e a outra era a Leica, que produzia lentes de altíssima qualidade e máquinas também. Em determinado momento, a Leica conseguiu reinventar-se, conseguiu retransformar-se, e hoje a Leica produz microlentes que são embutidas nos Huawei, por exemplo, e em outros smartphones, e portanto conseguiram reinventar o seu modelo de negócio de maneira a competir na área digital e no século XXI. A Kodak não quis criar essa oportunidade, não quis olhar para o futuro, continuou a insistir nos rolos fotográficos e nas máquinas mais antigas, não evoluiu para o digital, e o que é que lhe aconteceu? Extinguiu-se. Portanto, quando eu penso em exportação, e até porque do ponto de vista do meu dia-a-dia, grande parte do nosso trabalho não é apenas só nacional, é também internacional, e paralelamente a isso, paralelamente a ser presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, sou também CEO da Real Fever, que não deixa de ser uma scale-up com uma projeção internacional muito além fronteiras. Eu diria que o principal desafio da exportação para empresas especificamente ligadas aos mercados internacionais é exatamente como é que agilizam a sua posição e a sua visibilidade digital. E como é que garantem aos parceiros internacionais que, de facto, aquilo que se propõem fazer vai efetivamente acontecer. E não existe, na minha perspectiva, falo em casa própria, mas se houver alguém a fazer o contraditório, terei todo o gosto em responder, não existe, na minha perspectiva, nenhuma outra tecnologia que alguma vez a humanidade tenha tido, e falo em humanidade muito lúcida e conscientemente, atenção, não falo em humanidade só para parecer que é uma palavra eloquente, não, uso-a mesmo com toda a consciência e carga que a humanidade tem, porque de facto nunca na nossa existência enquanto seres humanos tivemos uma forma de garantir confiança que transpusesse e fosse muito mais além do que apenas só um contrato de papel assinado, que muitas das vezes é volátil, quando não corre bem
existem processos jurídicos que demoram anos a resolver e que tudo isto pode ser simplificado de uma forma rápida e objetiva, utilizando e implementando tecnologia blockchain. Para concluir e também depois passar aqui às perguntas que naturalmente acho que vão surgir bastante, e é super interessante do ponto de vista da aprendizagem, a forma mais objetiva da aprendizagem é exatamente com perguntas. Por muitas vezes que as perguntas possam parecer absurdas, é a forma mais útil que as pessoas têm de aprender, na minha perspectiva. Queria também dizer o seguinte: é lógico que a blockchain não resolve todos os problemas de todas as empresas e não gera negócio por si só por existir. Portanto, ninguém vai ficar absolutamente milionário por, de um dia para o outro, implementar a tecnologia blockchain na sua empresa. Mas fazer aqui uma pequena distinção, também ela é muito importante e não posso terminar a minha intervenção sem falar sobre ela, que é a distinção entre aquilo que é um ativo intangível daquilo que é um ativo tangível. E a distinção entre o que é digital e virtual. Porque muitas das vezes esta distinção não é conceptualmente feita e gera muitas dúvidas, até mesmo a quem tem o poder de decisão e descrever efetivamente as nomenclaturas pelo qual deve designar os termos e que se esquece de alguns conceitos etimológicos e por isso aplica mal as palavras. É que nós temos, enquanto ativo tangível, tudo aquilo que nós podemos efetivamente percepcionar nas nossas mãos. Portanto, são os ativos, os bens materiais. Depois temos os ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são aqueles que têm uma representação digital ou virtual. E porquê? Porque um ativo intangível, ele não é tocável materialmente, mas não quer dizer que tenha valor. E isto é muitas das vezes o principal conflito em termos de pensamento e de assimilação quase neurológica a nível do nosso inconsciente, de porque é que as pessoas da criptoeconomia reconhecem valor a ativos intangíveis que não podem ver nem tocar. E de facto, nós temos hoje centenas de milhares de situações no mundo digital, e já vou à distinção entre digital e virtual, que é claramente importante e fundamental também, mas nós temos milhões de aplicações intangíveis às quais reconhecemos absolutamente grande valor. E quem tiver dúvidas, até para sintetizar e simplificar a questão, basta, quem tiver filhos, verificar o que é que hoje as crianças utilizando um smartphone ou um tablet, ou que aquelas reconhecem valor. Elas não têm a percepção de ir ao vivo ver um concerto ou conhecer o Lucas Neto, mas elas reconhecem valor digital ao Lucas Neto, mesmo sem saber quem ele é fisicamente. Portanto, automaticamente qualquer ativo digital, hoje comercializado via YouTube, Spotify, etc., nós não tocamos tangivelmente mais num CD ou num disco de vinil para ouvir música, mas nós reconhecemos valor porque pagamos a subscrição, porque de facto aquele ativo que vem de forma digital continua a satisfazer-nos nas nossas ambições e naquilo que pretendemos comprar e consumir na internet. Por outro lado, distinguir o que é digital de virtual. Esta distinção é super fácil e objetiva de perceber para quem já jogou um jogo online, especialmente um MMORPG. Eu joguei durante muitos anos e, portanto, enquanto na minha costela gamer, é muito fácil distinguir o que é digital do virtual. E a distinção é muito simples. É que o virtual é a realidade emulada dentro de um ambiente de um determinado jogo ou conceito que não existe de facto no mundo real, digital, mas que apenas e só existe no modelo de fantasia que alguém inventou. E essa realidade virtual, vocês entrarem dentro do jogo, saltam para dentro do jogo, tem um modelo de avatarismo, que em última instância é o vosso personagem, que pode ser da raça, da cor, o cabelo, as roupas, o que entenderem, e que, portanto, vos faz trespassar para uma realidade emulada, essa sim, virtual. Por outro lado, temos o digital. O digital não é mais do que apenas e só a representação digital de dezenas de coisas que no nosso dia-a-dia nós já temos, convivemos e faz parte da nossa realidade existente. Portanto, diria, em última instância,
para quem não entende bem aquilo que acabei de dizer, o Frederico é o mesmo cidadão. Se encontrar um polícia na rua e se identificar com o seu cartão de cidadão, como é o mesmo Frederico que está aqui hoje a falar com todos vocês, sequer sem vos conhecer ou vos ver fisicamente. Sou o mesmo. Mas se eu saltar para uma realidade virtual, eu já não sou o Frederico. Eu sou o meu nickname, com a minha cor, com o meu cabelo, com a minha roupa, etc, etc, etc. E, portanto, ganho uma dimensão de avatarismo. Porquê é que isto é importante? Porque o regulador chama criptoativos aos ativos digitais, chama-lhes ativos virtuais. E, portanto, a tradução direta e objetiva daquilo que é a representação europeia de digital asset ou crypto asset em língua inglesa foi traduzido, na minha perspectiva, de uma forma infeliz como ativo virtual, não sendo ele de facto virtual. Porque, quer gostemos ou não, a Bitcoin existe no mundo digital e não no mundo virtual. No mundo virtual são as moedas do World of Warcraft, são as moedas do Call of Duty, são as moedas do Counter-Strike. Essas sim são moedas virtuais. As moedas digitais não são isso. As moedas digitais são tokens, são ativos, que em nenhuma circunstância se distinguem de um cartão de pontos tradicional que vocês conhecem, de uma gasolineira, de um supermercado, etc, etc, mas que são representados digitalmente. E, portanto, esta distinção é fundamental vocês entenderem, porque quando quiserem pensar em algo relacionado com criptoeconomia, a realidade é sempre digital, imparcial, isenta, agnóstica, não dependente de ninguém especificamente a não ser a comunidade. E é a comunidade, no mundo inteiro, que constrói cada vez mais a criptoeconomia, tal e qual como quem está dentro do desenvolvimento de software sabem que nos anos 80, 90, a guerra entre o código fechado e o código aberto era gigante e continua a ser, atenção. Portanto, existe uma série de empresas que defendem soluções de código fechado e existe uma série de empresas ou developers que defendem soluções de open source. E o que é que aconteceu entre o código fechado e o open source? Coexistem. Respeitam-se mutuamente. E é em função de cada use case que o decisor vai implementar código fechado ou vai implementar open source. E um sinal muito interessante, podemos falar sobre isto, é que a Microsoft foi provavelmente uma das empresas que durante mais anos foi contra o open source. E hoje, a próxima versão do Windows será efetivamente implementada com base em software open source. E nos últimos 5, 6 anos perceberam as vantagens do open source. É que o open source traz a comunidade toda para melhorar o sistema. Enquanto que o código fechado tem outras características positivas, mas do ponto de vista dos inputs e da rapidez com que é desenvolvido e o custo, que é substancialmente mais baixo, cria soluções alternativas para, por exemplo, startups e pequenas empresas que não têm milhares, milhões de euros para pagar código fechado e soluções personalizadas, podem rapidamente fazer um go-to-market, aproveitando soluções open source, livres de licenças e de uso absolutamente aberto, e ainda contribuir por cima para o melhoramento dessas mesmas soluções. Portanto, e para concluir, em gesto de conclusão, se quiserem sempre olhar para a criptoeconomia e olharem para as criptomoedas, para os criptoativos, como dinheiro open source, ou valor open source, podem fazê-lo. Seria provavelmente, na minha opinião, a melhor inferição que podem fazer sobre o valor e a forma como nós transacionamos valor e vamos transacionar valor no futuro. Porque quem tiver dúvidas, esta conferência penso que será útil para esclarecer, naturalmente, mas mais tarde ou mais cedo o nosso futuro será cada vez mais digital e quem for info-excluído está num campo perigoso da sua própria subsistência laboral, diria. Muito obrigada. Obrigada, Fred. Obrigada, Pedro, pelas excelentes apresentações. Temos já várias questões aqui, mas vamos ser justos, portanto, vamos começar pela primeira, foi lançada aqui no bate-papo e é para os dois.
em que perguntam qual é a vossa opinião sobre os meme coins. Os meme coins, eu acho que estão a falar da Dogecoin, não é? Deve ser de certeza absoluta. Pedro, queres responder? Posso responder? Não, respondo. Sim. Não, o tema é sempre Doge. Reparem, Dogecoin tem uma finalidade extremamente útil. É uma moeda rápida de transacionar e fantástica para quem não percebe nada poder treinar. No fundo, uma Bitcoin vale hoje 53 mil dólares. Portanto, não é propriamente um tipo de valor que possamos correr riscos, que possamos brincar para aprender sobre esta tecnologia. A Dogecoin foi criada, e aqui estou um pouco a parafrasear o Mark Cuban, que penso que todos devem conhecer, é um dos investidores Shark Tank nos Estados Unidos da América, mas o Mark Cuban tem uma ideia fantástica e que eu concordo, que é a Dogecoin é fantástica para explicar criptoeconomia às crianças. E, portanto, se todos nós nos colocarmos na posição da criança quando não sabemos e queremos saber, porque se há coisa que as crianças têm fantásticas é sempre a humildade de aprenderem muito e não têm medo e estão sempre abertas à aprendizagem. E nós depois ao longo da vida vamos perdendo. A Dogecoin serve exatamente para trazer para fora esse bichinho da curiosidade e de satisfazer a nossa curiosidade. Portanto, quem não conhece nada sobre criptoeconomia, a Dogecoin é um excelente use case para poder treinar, baixíssimo valor, altíssima velocidade e portanto, é um excelente use case para treino. Portanto, quem precisa de ambiente de testes antes de correr outro tipo de riscos, naturalmente que a Dogecoin é uma dessas soluções. A valorização da Dogecoin, não vou falar tanto, penso que é uma das partes negativas da criptoeconomia, muitas vezes as pessoas moverem-se, e os retail investors têm muito isto, que é as pessoas moverem-se por tendências. E portanto as pessoas veem que aquilo subiu de valor 15%, e entretanto toda a gente vai atrás, porque falta muita literacia financeira, como disse, e portanto as coisas acabam por se valorizar um bocadinho sem nós sabermos bem como, mas a verdade é que acontece. E portanto a valorização da Dogecoin nos últimos meses é brutal, para mim uma surpresa, honestamente, porque de facto o valor intrínseco é quase nulo, a não ser um valor muito importante, que é a porta de entrada para as pessoas correrem poucos riscos e poderem brincar com criptomoedas de forma livre e com baixíssimo risco. Obrigada, Fred. Uma outra questão também que foi lançada aqui no bate-papo é se o blockchain só tem sentido para as transações financeiras. Eu penso que isso foi um bocadinho abordado. Esta aqui o Pedro vai explorar amanhã, mas eu acho que ele pode responder. Sim, eu claramente foi isso que eu procurei, esse foi o foco exatamente do que eu procurei focar. Não, a resposta é não. Portanto, blockchain é uma tecnologia, é uma estrutura de dados que serve, pode ser utilizado com diferentes propósitos, e cripto/transferência ou market trade, desculpem, é uma dessas, mas como essas, há muitas. O próprio Fred falou aqui, a dado momento, em supply chain. Okay? Supply chain é claramente uma das áreas de scope de trend de tecnologia blockchain. A transferência de valor, muitas vezes, quando nós falamos em transferência de valor, as pessoas pensam em trading, mas a transferência de valor, trading é apenas uma das transferências de valor. Há múltiplas transferências de valor, sobretudo peer-to-peer, que hoje não podem acontecer. Vou dar um exemplo, amanhã ia falar sobre isso mas vou dar um exemplo assim mais simplista. Eu, Pedro, vivo em Portugal e tenho esta minha realidade. Tenho 2 ou 3 bancos com que trabalho, são portugueses, estão ligados a um sistema bancário regulado pelo Banco de Portugal, por sua vez ligados a uns sistemas bancários regulados pelo Banco Central Europeu, por sua vez com uma série de compromissos com outras, vamos dizer, ordens bancárias mundiais que regulam cada um os seus mercados, os seus países. Se eu quiser transferir dinheiro agora, 1 euro, por exemplo, ou 1000, para uma pessoa que está no Quênia, para dar um exemplo assim qualquer, ok? Essa transferência de valor, e atenção, que eu estou a simplificar quando falo em dinheiro, porque eu posso transferir valor sem ser dinheiro, ok? Mas estou a começar pelo mais fácil, que é transferir fiat, ou seja, transferir dólares, vamos dizer assim, a coisa mais simples que existe. Eu hoje tenho que pedir ao meu banco que encontre quem é o banco com quem vai regular essa transição. Vai passar por uma série de bancos, vai demorar
não sei quantos dias, mas se calhar 7 dias ou 5 dias a chegar ao destino, ok? E vão-me cobrar uma comissão bárbara, de tal forma bárbara que se torna impossível não transferir €1. É impossível, ok? Vocês se calhar nunca pensaram nisso e amanhã podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas vocês não podem ter um site que cobre coisas de 2 cêntimos. E não podem, porque o nosso sistema bancário, da forma como está feito, como está construído, foi construído com outros propósitos, não suporta isso da forma como está. Ou dificilmente suporta. Tecnologicamente é difícil de suportar, mas poderia, mas em termos de mercado não poderia. Mas estão a ver, esta transferência de valor que eu acabei de dizer é simplesmente porque eu estou a subcontratar um banco que tem um sistema que, por sua vez, vai falar com outro banco, por sua vez vai falar com um banco no Quênia, que vai falar com o banco da pessoa para quem eu vou mandar, admitindo que ela tem um banco. Porque estando no Quênia até é provável que nem tenha, ok? Portanto, eu deveria ter um sistema qualquer que faça transferência de valor peer-to-peer, e para isso é preciso sistemas que não dependam de um banco que por sua vez está dependendo de uma... Melhor, eu não vou falar em termos regulatórios, até porque não tenho competência jurídica. As regulações vão ter que ser, somehow, sempre suportáveis, mas a transferência de valor, que eu acabei de dizer que era $1, mas pode ser um terreno, ou pode ser uma outra coisa qualquer, ou pode ser uma chave, um copo, outra coisa qualquer, transferência de valor, até pode ser valor digital, não virtual, para pegar aqui nas palavras do Fred. Pode ser digital ou pode não ser digital, pode ser dinheiro ou pode ser outra coisa qualquer. É transferência de valor, ok? Transferência de valor é um caso, logística é outro, amanhã podemos falar noutros. A resposta é não suporta só isso. Ok. Aqui uma questão do Bruno Augusto: quais as melhores fontes para saber mais e acerca de oportunidades de emprego? Para saber mais, há muito poucos conteúdos, na minha opinião, em língua portuguesa, e diria que há 4 pessoas que eu sigo religiosamente, e quando me fazem esta pergunta, porque às vezes as pessoas pedem que eu devia fazer mais conteúdos e tudo mais, mas a verdade é que há pessoas no mundo que eu respeito muito e que acho que quem chega a isto deve ir beber à fonte direta e não ao intermediário Fred, porque não fui eu que inventei. E quem inventou está vivo. E, portanto, se nós temos a oportunidade de consumir de quem inventou, porque é que hão de ouvir o Fred ou outra pessoa para estudarem mais? Não, devem ir à fonte. E a fonte, há, diria, 5 pessoas essenciais no mundo que devem seguir. O primeiro é Nick Szabo, claramente, porque Nick Szabo é o pai dos smart contracts, é o pai, diria, do primeiro protocolo em 1998 que propôs dinheiro digital peer-to-peer, e, portanto, é um professor numa Universidade dos Estados Unidos da América e que devem seguir afincadamente quem quiser perceber muito disto. E ele tem um blog que escreve desde 2002, que é um verdadeiro miminho sobre política monetária, moedas fiduciárias soberanas, a proposta da criptoeconomia. É um miminho para quem quiser estudar. O segundo é seguir no Twitter o Adam Beck, porque o Adam Beck é a terceira pessoa viva que recebeu uma Bitcoin à data da publicação do protocolo. Portanto, inventou foi Satoshi Nakamoto, que é um pseudónimo, ninguém sabe quem é. A segunda pessoa que recebeu uma Bitcoin foi o Al Finlay, que infelizmente já faleceu. E a terceira pessoa foi o Adam Beck. O Adam Beck é hoje um engenheiro de software, pai de uma série de protocolos de encriptação e privacidade, e paralelamente o CEO da Blockstream, que é praticamente a empresa responsável pelo código, por grande parte do código da Bitcoin, e portanto o Adam Beck devem seguir também. Em terceiro lugar, acho que devem seguir o podcast do António Pompliano, porque é de facto uma pessoa absolutamente agnóstica que fala sobre o tema e que convida nos seus podcasts as pessoas mais proeminentes no mundo sobre criptoeconomia e sobre finanças, economia e finanças no geral. E por fim, o Andreas Antonopoulos, porque foi CTO da Coinbase, é uma das pessoas também mais proeminentes sobre este tema, e eu diria que com estes 4, Nick Szabo e Adam Beck do lado tech, e António Pompliano e Andreas Antonopoulos do lado de estratégia, negócio e tudo mais, ficam com uma perspectiva extremamente abrangente e gratuita sobre este tema, para depois podermos debater até mais afincadamente a questão. Obrigada, Fred. Antes de continuarmos com as questões, iremos lançar agora um pequeno questionário que vai aparecer nos vossos ecrãs.
é um pequeno questionário de avaliação e pedia a todos a vossa melhor atenção e 2 segundos de paciência, que é o que demora a responder. As questões parecem cogumelos, pronto, estão a surgir e eu não sei se vamos conseguir responder às questões todas hoje, mas as que não conseguirmos realmente abordar hoje vão transitar para amanhã e ter prioridade amanhã, ficamos já combinados, está bom? Portanto, a próxima questão é do Tomás Luís, que diz: até à data penso que ainda não é necessário declarar os rendimentos que advêm da negociação com criptomoedas. Apesar do risco associado ao trading de criptos, este pode ser um fator atrativo para muitos. Qual é a opinião do Fred? Achas que com a nova regulamentação este ponto irá ser alterado? Abraço e parabéns por todo o percurso. Agora. Este é um dos problemas mais complexos, porque muitas vezes as pessoas confundem regulação do setor com branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, medidas para proteger esse tipo de atividade ilícita, e a autoridade tributária. Mas a verdade é que isto são um pouco entidades todas elas diferentes e setores de regulação específica da nossa sociedade que funcionam de forma quase independente, e a comunicação mútua, especificamente em Portugal, é quase inexistente. O importante dizer sobre isto são 2 pontos, de uma forma muito rápida. Primeiro, é preocupante que Portugal seja hoje o único país da zona euro que não tem claramente uma regulação tributária para criptoativos. É preocupante, é absolutamente preocupante. Somos o único país que ainda não decidiu o que é que há de fazer com os criptoativos, quando todos os outros países da zona euro, desde os maiores aos mais pequenos, todos têm regulação. E se olharmos para, e têm clareza na taxação dos criptoativos. Se olharmos para os Estados Unidos da América, a coisa esta está mais evoluída. Portanto, este ano os americanos foram todos obrigados a declarar as suas wallets no formulário do IRS, sob pena de quem não declarar os criptoativos que detém em sua posse, poder ter uma pena de prisão até 30 anos, sem possibilidade de condicional. Portanto, vejam onde é que os Estados Unidos estão, vejam onde é que o resto da Europa está e vejam onde nós estamos. Portanto, nós o que temos é umas notas vinculativas da autoridade tributária a explicar mais ou menos o que é que isto deve acontecer. Eu sou, publicamente há muito tempo, um fiel defensor que os criptoativos devem e têm o mais rapidamente possível de pagar impostos. E explico porquê. Porque não deve haver, num princípio de descentralização e de democracia, não deve haver nenhuma área da sociedade que não pague impostos. Porque se todos pagam, mas porquê é que a criptoeconomia não deve também pagar? Agora, o que eu gostaria era de termos, de facto, uma administração pública e uma autoridade tributária ágil, conhecedora, sapiente, efetivamente rápida, a esclarecer quais são as regras. E, portanto, o que eu quero é saber, eu vou liquidar os meus criptoativos, quanto é que eu tenho de pagar, como é que eu pago, como é que eu declaro. Porque se vocês, isto, o período até é extremamente interessante, se vocês abrirem a declaração de IRS deste ano e liquidaram 1 milhão de euros em criptoativos, não sabemos onde é que dizemos isso. Portanto, qual é o anexo? Qual é a secção? O que é que a autoridade tributária eu chego e diz, eu quero pagar impostos? Quanto é? E onde é que eu digo que de facto liquidei isso? Portanto, não há um campo no IRS relativamente a 2020 específico para dizer assim, eu tenho criptoativos, as minhas wallets são estas, eu liquidei isto, quero pagar exatamente o necessário, o que tiver que pagar. Portanto, isto não existe. E é Portugal o único país neste momento da zona euro onde isto não existe e, portanto, é extremamente preocupante. Portanto, eu sou um defensor de pagar impostos, um total defensor. Não faz sentido, esta indústria nunca crescerá se as pessoas acharem que não pagar impostos é uma coisa positiva. Não pagar impostos é extremamente danoso e negativo para o respeito que a sociedade possa ter a qualquer tecnologia, a qualquer indústria. E, portanto, se nós estamos do lado do bem, se nós estamos do lado da boa-fé, se aquilo que nós queremos é confiança, mais credibilidade, mais idoneidade, combater a corrupção, nós depois a seguir não podemos ser felizes por termos aqui um regime excepcional onde a malta tem grandes lucros, mas não paga imposto nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Fred, se calhar temos que descentralizar a autoridade tributária, não é? Se calhar estás a pedir agilidade. Nós o que precisávamos é que estas conferências, Pedro, que nós fazemos, que tivéssemos as pessoas da autoridade tributária, pelo menos para ouvirem minimamente, não é? Ainda vou a tempo de convidar para amanhã. Sem dúvida, pois, exato, pode ser. Mas é curioso este tema, agora estávamos aqui também a brincar um bocadinho, mas é curioso este tema
e acho que podemos aqui abordá-lo um bocadinho mais longe, que é este tema do blockchain e das criptomoedas. Foi evoluindo ao longo do tempo, mas há uns anos atrás, e não foi assim há muitos, quando o Fred e eu começamos a falar aqui um bocado de blockchain, sei lá, há 3, não sei, 4 anos, não sei bem há quantos anos é que foi, já lhe perdi um bocado de conta, mas naquela altura eu até estava mais envolvido que estou agora, e na altura nós tínhamos até o próprio Banco Central Europeu muito preocupado com o tema das criptomoedas e na altura a lutar contra, e houve uma altura em que passou quase de um momento em que criticava, e não era bem criticava, mas abstraía-se de falar, era um tabu enorme, e depois de repente já estava a estudar uma criptomoeda ele próprio. Portanto, isto é um tema que na realidade, sendo levado a sério, aquilo que eu acho, e acho mesmo, é que os governos, grande parte deles, não têm literacia suficiente para legislar, têm imenso medo porque não dominam o tema suficientemente, e sabem que associado a eles pode haver riscos, mas também benefícios, e portanto, naturalmente, um país como Portugal esperam por clarividência vinda da União Europeia, mas neste caso até já existe alguma, não é? Portanto, há 4 ou 5 anos atrás nós tínhamos a Estónia e a Lituânia e um conjunto de países a irem à frente do Banco Central Europeu, a irem à frente de entidades regulatórias e a marcarem o seu próprio caminho. Se calhar outros uns por vontade de inovação e disrupção e outros por razões fiscais, mas a verdade é que muitos marcaram esse caminho, há inúmeros exemplos, mas com o tempo foi-se ganhando clarividência sobre o que fazer, pelo menos consenso em algumas áreas, mas depois falta de facto aquilo que eu acho que a palavra certa, que é aquela que o Fred disse, que é preocupante, que é falta duas coisas na minha perspectiva, falta agilidade e falta conhecimento suficiente. Então eu não tenho nenhum conhecimento político, atenção, para estar a emitir estas opiniões, mas dá-me a sensação que eu tenho, como cidadão, como todos vocês, é que há um conjunto de desconhecimento misturado com falta de agilidade que vai levando as coisas mais rápido. Eu diria, Pedro, acho que aquilo que se passa, muito honestamente, é um pouco a alegoria da avestruz, que é vamos nos enfiar a cabeça debaixo da areia à espera que o problema passe. E, portanto, a verdade é, no dia que a autoridade tributária portuguesa colocar um campo no IRS para as pessoas, os cidadãos, os contribuintes declararem os seus criptoativos, intrinsecamente está a reconhecer que os criptoativos existem e que serão tributados. E esse é realmente o principal challenge que, neste caso, a autoridade tributária terá naturalmente que ultrapassar. E isso foi uma das situações que em outros países da zona euro surgiu e que depois perceberam que, em última instância, o país só está a perder capital que deveria ser tributado e que iria certamente ajudar muito o nosso orçamento de Estado e a performance que o Ministro das Finanças conseguiria apresentar no Parlamento. Portanto, aquilo que está a fazer é perder aqui uma parte toda de financiamento da própria autoridade tributária, porque os contribuintes estão a liquidar criptoativos sem terem que pagar absolutamente nada. Portanto, eu lamento muito que essa situação hoje aconteça. Bom, eu ia pedir um favor, que eu vejo que há pessoas que estão a colocar também questões no Q&A e há pessoas que estão a colocar questões no chat. Neste momento no chat há questões, há sugestões, há desabafos, há imensas coisas, portanto eu pedia que colocassem quando fossem questões só no Q&A, porque senão eu não consigo orientar-me e não vou conseguir depois recolhê-las para passar para amanhã. Nós neste momento estamos com 21 questões por responder e vamos conseguir adressar mais 2, as restantes vão passar para amanhã, senão vamos derrapar muito no tempo, tá bom? E a próxima questão é para o Fred, é apenas uma curiosidade, quanto à descentralização da BSC, conseguiram pôr o Node a correr? Sim, havia um problema na Binance Smart Chain, foram quase uma semana de luta, mas sim, mas o Node está a correr bem e a Binance Smart Chain não é tão centralizada como se calhar as pessoas pensariam. Essa é um pouco centralizada comparativamente com o Ethereum, mas não deixa de ser uma proposta de valor que soluciona uma série de problemas que o Ethereum tem a funcionar erradamente, na minha perspectiva.
uma outra questão. Não diz para quem é, apenas diz boa sorte para dia 29, portanto, a quem servir a carapuça. Acreditas É para mim, que... é para mim. É para ti. Acreditas que qualquer ativo pode ser tokenizável, meu Deus, e que isso pode Tokenizável. dar muito mais poder económico e reduzir o gap entre 1% dos mais ricos e os outros? Claro que sim, mas é lógico. Em primeiro, agradeço o desejo de boa sorte para dia 29, partilhando com o resto da audiência. Dia 29 existe um debate no ISEG entre mim e o Dr. Vítor Constâncio, moderado pelo Dr. João Duque. Será às 19 horas, há de ser publicado nas redes sociais também, em alguns sítios já foi, mas penso que é um debate fantástico, que extremamente útil do ponto de vista da clarificação das ideias e das posições, espero eu, de coexistência. Relativamente a se tudo pode ser tokenizável, não tudo. Por exemplo, um dos desafios maiores que eu tenho todos os dias e que gostaria de encontrar a solução, ainda não encontrei, é como é que eu tokenizo o amor, por exemplo, porque é de facto um ativo emocional. E as pessoas muitas vezes, quando nós trabalhamos em tecnologia, hoje eu tenho uma parte do meu dia-a-dia que é, enfim, despender tempo do meu dia com a comunidade para poder ajudar as pessoas e que as pessoas não corram riscos com criptoativos, tentar elucidá-las o máximo possível. Depois tenho outra parte do meu dia que é a empresa que tenho para gerir e os projetos onde estou envolvido, que é um pouco implementar aquilo que nós já sabemos. E depois tem a parte mais interessante do meu dia, que é como é que nós resolvemos os problemas que ainda não temos solução. E, por exemplo, claramente os ativos emocionais são os mais interessantes de nós percebermos como é que no nosso sistema neurológico, como é que nós os podemos tokenizar e quantificar, cruzando blockchain com inteligência artificial e determinados tipos de microchips que podemos utilizar para ir buscar informação ao nosso cérebro, como Oracle, que depois é registada numa rede de dados e que pode ser tokenizada. E portanto isto se calhar para quem surge hoje pela primeira vez ouvindo do conceito de blockchain pode ser assim ainda uma coisa muito mega evoluída, mas a verdade é que no futuro eu vou poder, por exemplo, num contrato inteligente de um casamento, eu definir quais são os ativos emocionais que eu quero colocar em custódia ao abrigo desse mesmo contrato. Porque quando nós casamos, nós não definimos a quantidade de amor que estamos dispostos a dar. E esse é um dos principais problemas, muitas vezes, das relações e dos divórcios. É porquê? Porque as pessoas foram a jogo sem saber bem o que é que estavam a entregar. Quer dizer, eu amo-te, tu amas-me. Pronto, mas isso significa objetivamente o quê? E, portanto, uma das formas futuras de implementar tecnologia blockchain numa fase daqui, se calhar, uma década, vai ser nós conseguirmos tokenizar as nossas emoções, as positivas e as negativas, e conseguirmos aportar valor a elas mesmas. E repara, eu dou-vos outro exemplo, que eu me bato todos os dias, que é, numa equipa de trabalho, os índices de motivação e commitment de cada colaborador com a empresa não são iguais. Mas hoje eu preciso de uma parte de coaching, outra parte psicotécnica, outra parte para ir medir isso. No futuro, se eu conseguir encontrar um algoritmo que me vá permitir tokenizar efetivamente o commitment de um funcionário, de um colaborador e o amor que ele tem pela empresa, isso vai-me permitir muito mais potenciar não apenas a sua performance, mas em consequência o seu próprio rendimento. Portanto, é possível hoje tokenizar quase tudo, mas ainda faltam muitas coisas que vão ser um desafio para as próximas décadas, que é aquilo que eu espero fazer parte, é dessas soluções, porque isso é que tem mais graça. Pronto. Mal posso esperar. Eu também. Vamos a mais uma pergunta. Quanto aos smart contracts, a informação, uma vez inserida, é imutável. Mas, e se porventura ocorrer uma situação em que seja necessário alterar certos parâmetros ou cancelar o contrato, e essa situação não está em nenhuma cláusula do mesmo, é possível terminar o smart contract ou ele vai continuar a ser cumprido? Não. Pedro, queres responder? Não, força. Pois, reparem, eu como vos disse, eu sabia que os defeitos iriam surgir nas perguntas. Lembram-se quando eu fiz a minha parte de dizer isso. Vamos lá ver. O nós implementarmos um smart contract não quer dizer que não implementemos smart contracts de correção. E, portanto, a solução para um smart contract defeituoso é a implementação de um segundo smart contract que
reponha, corrigir o anterior. Mas Defeituoso ou para que incompleto. Diz, Pedro? Defeituoso ou incompleto. Ou incompleto, porque na maioria das vezes, e reparem, esse é o desafio hoje quando nós implementamos blockchain, é esquecermos de alguma coisa. Reparem, antes de começar esta call, nós temos um projeto brutal que estamos a fazer neste momento, na minha opinião, e que em reunião com o meu CTO, que foi exatamente antes desta conferência, lembrámos 3 coisas que nós temos o projeto todo a correr em testnet neste momento, mas lembrámos 3 coisas que nos esquecemos. E, portanto, o que é que vamos fazer? Um novo deployment para poder corrigir e verificar se está tudo bem. Mas quase certeza que nós nos vamos esquecer de alguma coisa pelo caminho. Aquilo que é mais importante é, se foi uma questão de esquecimento, nós podemos corrigir, porque todas as partes reconhecem que, de facto, houve um esquecimento. Se foi algo que foi mal colocado e que as regras querem ser alteradas, a vantagem do smart contract é que todas as partes têm que concordar com essa alteração. E, portanto, não há ninguém que decida unilateralmente que querem modificar as regras do jogo sem concordância de todas as partes envolvidas no negócio. E é para isto que serve o smart contract. O smart contract não serve para que não se possa perpetuamente alterar os termos do acordo. Aliás, até é mau sinal se o negócio não tiver termos dos acordos alterados. É sinal que também não evolui muito. Agora, para que esses termos e condições do acordo funcionário, do contrato, sejam de facto alterados, todas as partes têm que concordar. E a beleza da tecnologia é exatamente garantir que não há uma pessoa que acordou hoje do lado contrário da cama e diz afinal eu quero mudar isto tudo, ou que corrompeu alguém pelo caminho para colaborar nessa alteração. Portanto, a vantagem do smart contract é garantir que se houver alteração, ela tem que haver alteração entre todas as partes. Por outro lado, pode haver um desacordo, e se houver um desacordo é para isso que serve um Estado de Direito, e é para isso que servem os tribunais, é exatamente para resolver o problema. O que a mim me preocupa, enquanto presidente de uma associação filantrópica, é garantir que ao dia que esse problema surja, que tanto os advogados como os juízes tenham a capacitação necessária para perceber o problema e ajudar a resolvê-lo. E, by the way, acrescentava que a evolução ao nível dos smart contracts permite, ao contrário dos contratos normais, isto que acabou de ser descrito pelo Fred, se fosse numa situação de um contrato entre a pessoa A e a pessoa B, ou a empresa A e a empresa B, e surgisse uma situação desse tipo, que também está prevista nos contratos, vai ter que se renegociar, ou vai ter que se utilizar, digamos, o Código Civil, ou outro código qualquer que seja aplicável. Se houver essa alteração só serve o propósito desse contrato. E a grande vantagem de smart contracts é que essas evoluções, muitas vezes, permitem escalar melhorias num conjunto de outros contratos, precisamente pelo facto de eles serem escaláveis. Portanto, o que quer dizer que as melhorias / fine-tuning, / o que quer que seja, que vamos introduzir em contratos, sobretudo aqueles que têm efeitos de repetição ou escalabilidade, são passíveis de ser utilizados por um conjunto de outras entidades futuras, o que significa que nós, quando fazemos evolução, em vez de fazermos essa evolução a custo e prejuízo do próprio contrato, fazemos a custo e prejuízo e benefício de todos os seguintes. Vamos agora à última questão, antes de encerrarmos. A todos aqueles que colocaram questões e que não foram respondidas hoje, as questões vão transitar para o webinar da manhã e, obviamente, vocês estarão presentes, portanto, irão ouvir a resposta nessa altura. Última questão de hoje. A regulamentação do Banco de Portugal afeta de alguma forma os investidores privados? Não, nada. Portanto, a lei é muito clara, muito transparente. Basta lerem num dos pontos primordiais que a lei diz: isto só se aplica a quem age em nome de alguém ou por conta de alguém. Portanto, todas as pessoas que têm investimentos privados, seus, que não o fizeram em nome de ninguém, fizeram por si, não estão ao abrigo desta regulação. Todos os outros, que são brokers de forma ilegal, ou seja, alguém que recebe dinheiro de outrem para investir em cripto e depois partilhar dividendos, esses sim, neste momento têm uma atividade ilícita e que devem necessariamente solicitar um registro perante o regulador, o Banco de Portugal, e eu concordo. Quem quer ser intermediário tem que ter registro. Está certo, concordo 100%. Bem, muito obrigada.
Fred Antunes, muito obrigada. Pedro Barbosa, muito obrigada Obrigado. pelos vossos testemunhos, pelo vosso tempo. Encontramos-nos aqui amanhã, à mesma hora, no mesmo local. Conto com todos os participantes. Andreia, em representação da API, muito obrigada também pela sua presença. Também conto consigo amanhã, certo? Corretíssimo. Portanto, Sim. muito obrigada a todos mais uma vez e vemo-nos amanhã. Adeus. Boa tarde, obrigado. Boa Boa tarde. tarde a todos.